Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Nesse novo Eletrocast, que é o podcast do Eletrolab, vamos falar se eu realmente preciso ter um osciloscópio na minha bancada. Essa é uma questão que a gente escuta aí com muita frequência. Todo mundo pergunta, há muitas perguntas aqui no canal questionando sobre um determinado modelo de osciloscópio, se ele serve, por exemplo, para reparo de notebook, se ele serve para uso automotivo, se ele serve para reparos de TV, de áudio e por aí vai. Ou seja, é uma dúvida muito comum perguntar se o osciloscópio serve para alguma coisa. Só que essa questão não é muito por aí, não é questão de saber se ele serve ou não. Em algumas situações, dependendo do modelo, sim, mas você precisa entender de fato onde o osciloscópio deve ser aplicado. Então o que acontece? Muita gente compra até um osciloscópio bastante empolgado, né? Uma ferramenta dessa, coloca na bancada e depois ele fica parado. Quantas pessoas a gente vê que tem essa situação? Eu tenho um osciloscópio, mas eu não uso, porque provavelmente ele não me serve. E a realidade não é bem assim, né? Então muitos não sabem efetivamente como vão usar aquele instrumento. Não entendem os conceitos básicos como forma de onda, frequência, duty cycle e às vezes nem conseguem configurar o equipamento. O osciloscópio é um equipamento um pouco mais complexo do que um multímetro, a gente sabe disso, ele exige algum nível de configuração para que você consiga utilizá-lo adequadamente. Ao contrário de um multímetro que tem já as escalas ali, você ajusta a escala correta, o tipo de unidade que você quer medir e parte para a medição. Embora você possa cometer erros também no multímetro, a gente sabe disso. Mas no osciloscópio você tem muitos mais ajustes necessários. Hoje em dia, eu diria até que nos osciloscópios digitais você tem alguns ajustes adicionais. Nos modelos antigos analógicos, você tinha uma dificuldade até maior por vários motivos, né? Ele não ter, por exemplo, a informação direta, numérica do valor que está sendo medido. Você tinha que medir, calcular, ver lá a quantidade de divisões na tela. Ou seja, havia até uma dificuldade maior. Hoje em dia existe essa necessidade e isso faz parte do conhecimento geral, saber configurar corretamente. E a questão é a seguinte, vem a dúvida, será que o osciloscópio realmente é necessário para mim? Ou dá para passar sem ele? Dá para ficar sem o osciloscópio? Então hoje o objetivo aqui é explicar em que áreas o osciloscópio faz diferença, que tipo de medidas ele possibilita e quais modelos são os mais adequados para cada situação. Eu pretendo aqui, com esse Eletrocast, esclarecer uma grande quantidade de dúvidas. É impossível esclarecer todas as dúvidas. Então, vocês estão convidados a perguntar, questionar aqui nos comentários. Mas eu vou tentar cercar aqui por alguns pontos onde a gente pode entender se realmente eu preciso de um osciloscópio e qual osciloscópio é mais adequado para a área que eu atuo. Ok? Que são diversas áreas aí que a gente vai ver, desde manutenção automotiva até projetos eletrônicos ou mesmo hobby. Ok? Então vamos lá. Por que o osciloscópio é tão importante? Bom, a gente sabe que o multímetro ele é ótimo para medir valores médios de tensão, corrente, resistência e tudo mais, e várias outras grandezas. Mas ele não mostra o que realmente acontece com o sinal ao longo do tempo. E o osciloscópio é justamente o instrumento que permite visualizar a forma de onda e entender se existe ruído, distorção, picos ou algumas interrupções rápidas, coisa que o multímetro simplesmente não enxerga. Ou seja, quando o problema está escondido no comportamento dinâmico do sinal, só o osciloscópio revela a verdade. Isso é fato. Okay? Então, por isso, o osciloscópio é, de fato, um instrumento muito importante, seja em manutenção, reparos do equipamento que for, ou seja em projetos. Então, vamos lá. Eu vou começar com algumas áreas aqui muito comuns que o pessoal começa a ter dúvidas que tipo eu uso e onde eu uso. Então, por exemplo, na manutenção automotiva, uma questão muito clara aqui que o pessoal faz, a cada review de osciloscópio que eu mostro aqui no canal, existe sempre aquela pergunta, serve para manutenção automotiva? Eu procuro responder sempre, ok? Vocês sabem que eu procuro sempre responder a grande maioria das questões que são feitas aqui no canal, justamente para complementar o que o vídeo está entregando. Então, a pergunta clássica é essa, serve para a área automotiva? Bom, na área automotiva, hoje em dia, o osciloscópio é um dos instrumentos mais poderosos que existem.
Ele permite, por exemplo, analisar os sinais dos sensores. Os carros hoje estão com uma eletrônica embarcada muito grande e um controle muito grande, um controle eletrônico. E existem vários sensores e vários sinais ali daqueles sensores que você pode fazer o diagnóstico verificando com o osciloscópio se o sinal está presente ou não. Então, por exemplo, sinais de sensores como sonda lambda, muito conhecida, sensor de rotação, MAF, verificar pulsos de injeção, testar bobinas de ignição e até mesmo avaliar o protocolo de comunicação CAN. Né? Aí vem aquela questão, puxa, dá para fazer isso tudo? Não, dá. Mas e como eu faço? Bom, aí parte para aquele segundo ponto importante. Não basta eu entender de eletrônica e ter um osciloscópio. Eu tenho que saber configurar o osciloscópio e eu tenho que conhecer quais são os sinais que estão ali naquele circuito. Se eu conhecer o sinal, a forma de onda de um sinal de um sensor, de uma sonda lambda, seja o que for, eu já tenho o que esperar de um determinado ponto. Então eu vou configurar o meu osciloscópio minimamente para a amplitude daquele sinal. Eu tenho que ter noção da amplitude dele, ou seja, quantos volts ele vai estar ali naquele sinal e que frequência é para eu ajustar a base de tempo, para eu poder ver um sinal. É óbvio, se eu não sei, eu vou partir de uns pontos medianos e vou ajustando o osciloscópio até eu visualizar o sinal, ok? E tem que saber o ponto de medida. Eu vou lá no ponto de medida, coloco ali a minha probe, meço, já sei qual é o sinal normal ali. Se ele estiver diferente ou estiver ausente, eu sei que eu tenho um problema. Então, parte para esse princípio. Ter um osciloscópio e não saber quais são os sinais que eu preciso enxergar em determinado circuito não adianta muito. Eu não sei se ali tem um sinal sinoidal, se tem um sinal PWM, se tem um sinal pulsado, se tem um sinal de onda triangular, quadrada, eu não sei o que tem. Então não adianta botar o osciloscópio num ponto e ver um sinal se eu não sei se aquele sinal está certo ou errado. E onde é que eu aprendo isso? Eu aprendo estudando o circuito em si, o equipamento que eu estou utilizando e vendo quais são os sinais quando o equipamento está bom. Ali, fazendo aquelas anotações ou tendo algum tipo de manual que explique quais são os sinais que estão naquele tipo de equipamento. Mas antes, pessoal, lembrando que o lugar que eu confio para fazer as placas de circuito impresso aqui do canal é a JLC PCB. Eles são simplesmente uma das maiores fabricantes de PCB no mundo. O processo de pedir é super fácil, você faz o upload do seu arquivo Gerber, escolhe a cor, o acabamento e pronto. A placa chega na sua casa com qualidade profissional. E não é só isso, a gente sabe que a JLC PCB também faz montagem SMT, PCB multicamada, impressão 3D e usinagem CNC. Tudo com aquele padrão excelente aí de fábrica de alta qualidade. O melhor está no preço, né? A gente consegue aí 5 placas dupla face 10x10 por R$10 mais o frete, ok? Isso com envio rápido e um resultado excelente. Lembrando que o site é em português e os valores já estão em reais, ok? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Em termos de automóveis, não é muito complexo, porque a questão já está padronizada. Todo mundo sabe, quem atua na área, qual é o tipo do sinal que você vai ter num sensor do tipo A ou do tipo B. Então, sabendo isso e sabendo o ponto de teste, o osciloscópio, basta saber configurar o osciloscópio para medir aquele sinal e medir ele naquele ponto. Ok? Então, em manutenção automotiva, sim, ele é muito importante e ele vai poupar um tempo imenso. E vai poupar custo também, porque você não sabe se a sonda lambda está boa ou ruim, você vai substituir ela direto, não vai testar para ver se tem um sinal, você vai desconfiar dela por algum motivo, vai lá, tira, bota uma nova. Você vai aumentar o seu custo, o custo do cliente, aparentemente você vai fazer um reparo rápido, mas um reparo que não teve diagnóstico correto. Às vezes não era a sonda, ou você vai lá, troca e continua tudo a mesma coisa, porque você não fez o diagnóstico. O osciloscópio vai te ajudar nesse ponto. Vamos lá, modelos recomendados para manutenção automotiva. Pode ser preferencialmente os portáteis, porque não é muito prático você andar com um osciloscópio de bancada em cima de um motor. Claro, tem umas mesinhas que o pessoal com carrinho, com rodas, que você arrasta, deixa do lado, você pode ter um osciloscópio grande. Mas o portátil, ele é mais indicado. Um portátil de boa qualidade, se for um modelo específico automotivo, aquele dedicado, geralmente ele é rugged, né? Ele é todo emborrachado, ele é protegido contra quedas. É muito comum numa oficina, né? Você esbarrou, caiu e tal, então ele é mais robusto para aguentar altas temperaturas, quedas. Esse é o automotivo. Só que o modelo automotivo normalmente ele é bem mais caro, ele custa 2 vezes, até mais vezes o preço de um convencional.
um portátil convencional. Então, se você tomar o devido cuidado, você pode tentar um portátil convencional. Normalmente, modelos na faixa de 50 MHz ou mais são os mais indicados. Eles já vão dar conta aí, né? Então, modelos portáteis ou modelos USB que você liga direto no notebook também, muito usado aí, da Hantek, por exemplo, tem alguns modelos, ou os automotivos da Picoscope, que são os mais conhecidos. Mas você pode trabalhar com outros osciloscópios portáteis da Finirse, acima de 50 MHz, pode trabalhar também. Lembrando que, em algumas situações, por exemplo, medir secundário de bobina, outras situações, você vai precisar de atenuadores, porque as tensões em alguns pontos podem ser muito elevadas. Então, para medir primário tudo bem, mas secundário não dá para fazer sem atenuador. Alguns acessórios extras, algumas probes específicas, você vai precisar para trabalhar com manutenção automotiva, ok? E a base teórica necessária é a que eu já falei, conhecer os sinais, entender muito bem como funciona o sinal PWM e quais são as formas de ondas dos vários sensores que existem lá e os conceitos básicos de eletrônica automotiva. Com esses pontos, você já tem condições de fazer reparo e atuar nessa área com esse osciloscópio, ok? Bom, uma segunda área também, onde o pessoal também questiona muito, é o reparo de celulares. Muita gente tem um osciloscópio bonitinho lá, fica lá na bancada, mas às vezes o profissional nem toca nele, ele fica lá no canto, no máximo ele mede ali um sinal da fonte, não passa muito disso. Na prática, ele pode ajudar bem mais. Então, no caso de celular, ele vai ajudar, aí, por exemplo, a verificar os sinais digitais nos barramentos I2C e SPI. São barramentos clássicos de telefonia celular, de celulares, né, de aparelhos de telefone celular. Pode medir também clock, o sinal de clock, o sinal de reset e as atividades das linhas de dados. Isso é interessante para você ver se está havendo comunicação ali nos circuitos do celular. Por ali você já pode isolar uma área que está com problema. Também serve, por exemplo, para analisar o consumo em determinadas áreas do circuito. Se ele está consumindo muito no bloco de RF, né, da parte de radiofrequência, ou na parte de áudio. Às vezes, um curto, um problema de consumo alto nessas áreas, nesses módulos do celular, são suficientes para derrubar o celular e ele não liga. Porque você tem um problema nessa região. Ou liga, mas não funciona 100%. Então você consegue medir sinais aí nessas áreas. E também para inspecionar as fontes chaveadas internas da placa, se houver reguladores internos, etc., garantindo que não haja ripple ou alguma instabilidade que cause reinicializações no celular. Aqueles defeitos intermitentes que a gente sabe que são os mais difíceis de recuperar. É muito melhor você pegar um celular que vem apagado completamente e não liga, do que um que liga e desliga de vez em quando. A gente sabe disso, né? O terror do técnico reparador é o aparelho que tem um problema intermitente. Então você tem que, às vezes, reproduzir o problema, né? Às vezes esquentando uma área com ar quente, às vezes esfriando um local. Tem várias técnicas para você chegar no ponto de localizar o problema ou forçar que o problema, que é intermitente, se apresente. Só que a partir daquele momento você consegue fazer o diagnóstico. É muito difícil fazer o diagnóstico em algo que está funcionando, que não está 100% ok, mas que de repente ele para. Então, em reparos de celulares, esses são os pontos primordiais. Modelos recomendados para essa área, os modelos compactos. Você pode trabalhar bem aí com modelos compactos, aí, por exemplo, da Finirse ou da OWN, ou até mesmo, se você tiver espaço, algum instrumento de bancada de 50 a 100 MHz, já é possível medir uma série de sinais com instrumentos desse tipo, dependendo da estrutura do seu laboratório. E a base teórica necessária que você precisa? Bom, basicamente, conhecimento em eletrônica digital, fontes chaveadas, leituras de datasheet e os tipos de sinais e protocolos de comunicação de uma placa de celular. É isso que você precisa. Ok? Outra área muito relevante aí no uso de osciloscópio é a área de reparo de notebooks. No caso de notebooks ou placa-mães de PC, por exemplo, o osciloscópio vai auxiliar, por exemplo, no diagnóstico das fontes auxiliares, as fontes chamadas VRMs, que são aqueles módulos que regulam a tensão e estabilizam tensões para diversas áreas do notebook, incluindo a CPU, a GPU e outros componentes sensíveis. São mini fontes aí que pegam a tensão principal e vão estabilizar para tensões menores utilizadas por esses circuitos ou esses integrados. Então,
dentro desse VRM, dessa fonte, você vai ter MOSFETs, você vai ter indutores, capacitores e controladores PWM. Tudo isso pode ser utilizado o osciloscópio para medir o sinal ali. E o papel no notebook dessas fontes é fundamental para a estabilidade e desempenho do equipamento. Tá? São Ripple também, fontes chaveadas, também é uma das funções mais comuns que a gente utiliza para detectar falhas que não aparecem no multímetro, mas você verifica bem no osciloscópio. Os modelos mais indicados para essa área seriam os equipamentos de bancada a partir de 100 MHz, de preferência acima de 100 MHz, já que as frequências nos notebooks costumam ser mais altas do que em celulares. Equipamentos aí de bom nível, como os da Siglent ou da Rigol, ou a própria ON, tem ótimas opções de bancada para esse tipo de trabalho. A base teórica necessária para trabalhar com notebooks é quase igual ao do celular, um pouco mais sofisticada para eletrônica digital, fontes chaveadas e leituras de datasheets, ok, pessoal? Partindo agora para reparos de TV, vamos falar um pouquinho de reparos de TV. Nas TVs, o osciloscópio, ele, por exemplo, é útil para verificar os circuitos de alimentação, o PWM de backlight, isso aí é clássico, né? Os sinais de sincronismo de vídeo e clock dos processadores. Você consegue ver esses sinais no osciloscópio. Tá? E o destaque aqui vai para o teste de fonte chaveada. Também você pode testar aí das diversas placas principais que você tem e da fonte primária. Você pode medir Ripple, por exemplo, e pulso de chaveamento, que vai ajudar a identificar a área que está o problema. E esse tipo de medida, por exemplo, de Ripple, etc., você não faz com multímetro. Você tem média de tensão ali, mas não sabe se tem Ripple, se o sinal ali está limpo ou não, se o PWM está adequado ou não. Ok? Então, em TV, basicamente são esses pontos. O tipo de osciloscópio também. Você pode trabalhar com portátil ou de bancada, na faixa de 100 MHz, 50 a 100 MHz, já é possível fazer uma série de medidas. Algumas medidas, alguns sinais de comunicação, às vezes atingem uma frequência mais alta, talvez você não consiga medir com um osciloscópio com uma frequência mais baixa, mas já é possível medir uma série de outros sinais, ok? Em paralelo aí com reparo de TV, muita gente que repara TV também repara equipamentos de áudio. Às vezes não, às vezes tem um pessoal que é dedicado ao áudio, a essa parte, principalmente se for equipamentos high-end, né, equipamentos top para audiófilo, tem um nicho aí para isso, né? E na parte de áudio, a gente tem o osciloscópio como um instrumento praticamente indispensável, porque ele permite verificar distorções, clipping de sinal, resposta em frequência, forma de onda do áudio e identificar ruído. É muito comum em áudio. E além disso, também é muito utilizado para ver as fontes. Quando é fonte chaveada, por exemplo, ótimo que algumas, hoje em dia, alimentam os amplificadores com fontes chaveadas. É muito comum você ter Ripple que vão interferir no som. Então é importante a gente medir esse sinal com o osciloscópio. E também ajuda, por exemplo, a fazer ajustes finos em baias de amplificador classe AB, né? Aquele ajuste do ponto entre o transistor NPN e o PNP, para a gente evitar que haja distorção, que é a chamada distorção de crossover, bastante famosa aí em amplificadores AB. Você pode fazer ajuste aí quando possível, sempre com osciloscópio. Modelos recomendados. Bom, aí o osciloscópio de bancada, no mínimo 20 MHz, já seria adequado, mas os modelos de entre 50 e 100 MHz vão te dar mais folga para fazer as medidas. E a teoria básica necessária seria conhecer sinais analógicos, formas de ondas senoidais, harmônicos e distorção. Esses conhecimentos básicos aí para você poder usar o osciloscópio para áudio. Outra área também é a área de telecomunicações. Na área de telecom, o osciloscópio vai permitir a gente analisar portadoras moduladas, sinal de RF convertido para IF na parte de frequência intermediária, forma de onda digital nas centrais, por exemplo, e além de poder checar fontes chaveadas nos rádios, nas repetidoras e nos equipamentos de rede. Também pode auxiliar na análise de jitter e de temporização de enlace de dados, na parte de comunicação de dados. Ok? Modelos recomendados para telecom, 100 MHz ou mais. Aqui o céu é o limite, né, pessoal? Em telecom é interessante a gente ter 200, 300, 400 MHz. Claro que o modelo vai ficando muito caro à medida que você aumenta a banda, mas minimamente um de 100, preferencialmente com recurso FFT, que é uma espécie de analisador de espectro simples, para poder observar harmônicos. E
a base teórica necessária, fundamentos de modulação, a gente tem que conhecer as modulações, os sinais digitais e conceitos de RF, de radiofrequência. Tá? É uma área já um pouco mais restrita, mas que utiliza muito o osciloscópio. Área de automação, áreas mais recentes, né? A área de automação, por exemplo, o osciloscópio é muito usado para checar sinais de sensores atuadores na comunicação barramento industrial, por exemplo, o RS485, que é um tipo de barramento, medir aqueles sinais ali, Modbus e até o sinal CAN, né? E, além disso, obviamente, ajuda na inspeção de fontes chaveadas, que vão alimentar aí os CLPs e os módulos industriais, onde a estabilidade é fundamental. Então, na área de automação, que já é uma área mais da área industrial, a gente precisa de muita precisão, muita estabilidade, um osciloscópio fundamental para medir esses protocolos de comunicação e os sinais de sensores e atuadores. Modelos recomendados, acima de 50 MHz, se tiver para campo, e bancada 100 MHz ou mais, preferencialmente com decodificação de protocolo. Eu já mostrei aqui alguns modelos que fazem decodificação de protocolo, e é importante a gente ter isso para poder facilitar a nossa análise, nosso diagnóstico na área de automação. Ok? Teoria básica necessária é eletrônica digital, protocolos industriais e o conceito de sinais PWM. Isso é o mínimo que a gente precisa para usar bem um osciloscópio na área de automação. Na área de projetos eletrônicos, saindo um pouco dessa área de manutenção, a gente entra para a área de projeto. Em projeto, para quem projeta, o osciloscópio é uma ferramenta fundamental, é muito valiosa. Realmente permite você testar os circuitos analógicos, validar os seus protótipos digitais, analisar ruído em fonte chaveada, depurar sinais nos microcontroladores e por aí vai. O modelo recomendado para projeto depende do nível de projeto que você faz, mas de preferência um genérico, acima de 100 MHz, 2 ou 4 canais, recursos de decodificação de protocolo I2C, SPI, UART, importante. Os portáteis também podem servir, mas mais para um nível de hobby, né? Mas para os projetos mais sérios, um de bancada é o ideal, ok? Base de teoria necessária, se você é um projetista, é eletrônica analógica, digital, teoria de sinais e prática com os protocolos de comunicação, isso é o básico, ok? E finalmente, para robista, você é robista, eu gosto de eletrônica como hobby, preciso de um osciloscópio? Ele não é fundamental, você mexe com Arduino ou com outros circuitos, fontes chaveadas simples, pequenos amplificadores, o osciloscópio não é essencial nesse ponto, ok? Mas ele pode ajudar a entender na prática o que acontece com o circuito. Isso é importante, né? Ele vai acelerar o teu aprendizado e vai evitar muito chute, né? De tentar uma coisa e não é. O osciloscópio pode esclarecer rapidamente o que precisa. Modelos recomendados são modelos portáteis de baixo custo. Aí. Alguns modelos que eu já apresentei aqui, da Finis ou da ON, e modelos aí de 20 a 50 MHz vão fazer bem o serviço para você. Base teórica necessária, você é robista, então seria noções de ondas, frequências e como configurar base e tempo do osciloscópio. Tem um vídeo aqui no canal, Aprenda a usar o osciloscópio em 28 minutos, que fala dessa primeira base aqui, noções de onda, frequência e como configurar. Se você ainda está nesse estágio, eu recomendo que veja esse vídeo, porque ele te ensina a configurar o osciloscópio para iniciar as medidas. Além disso, você precisa dos conhecimentos de eletrônica na área do produto que você está trabalhando. E basicamente, quando você não precisa de um osciloscópio? Bom, tem situações que o osciloscópio realmente não é necessário. Então, por exemplo, se você só faz manutenção em elétrica básica, troca de componentes óbvios, substituição de fonte inteira, em vez de fazer um reparo detalhado, ou ainda, você trabalha apenas com áudio em nível de usuário, sem ajuste fino, tudo mais, nesse caso, o multímetro vai já atender bem você, né? A gente sabe que o multímetro é fundamental, mas além dele, o osciloscópio passa a ser muito importante em diversas áreas, mas não em algumas exceções. E vale lembrar, né? Fica a lembrança aqui de que o osciloscópio é sempre desejável, porque ele vai abrir a visão do técnico, ou do profissional que seja, para entender melhor os fenômenos que estariam invisíveis ali no circuito e que o multímetro não consegue te mostrar. Bom, de forma a concluir aqui a situação, o osciloscópio é um dos instrumentos mais importantes de bancada, mas para tirar o proveito dele você precisa entender, pelo menos, base de eletrônica analógica e digital, teoria de ondas e aprender a configurar o aparelho corretamente. Esses são os pontos fundamentais. Senão, ele vai virar apenas um objeto bonito e caro parado na sua bancada. Então,
Cada área, como a gente já comentou aqui, diversas, vai ter as suas exigências mínimas. Então, alguns modelos realmente são mais adequados do que outros, dependendo da sua aplicação. Desde os modelos mais simples que a gente pode usar em hobby, até equipamentos mais avançados para projetos e manutenção profissional. Então, pessoal, antes de você pensar se você precisa de um osciloscópio, a verdadeira pergunta é: você está disposto a aprender como usá-lo para enxergar o que nenhum outro instrumento mostra? Fica aí a dica e a gente troca a pergunta para essa nova, se você realmente quer aprender a usar o osciloscópio corretamente. É um esforço? Sim, nada é fácil nessa nossa área, nada é simples, nada é muito básico. Nenhum vídeo de 5 minutos vai te ensinar a mexer no osciloscópio e muito menos a usar em determinado circuito. Existem também essas pessoas que perguntam: olha, você devia fazer um vídeo mostrando o uso do osciloscópio para eu consertar uma TV, ou eu consertar um amplificador, etc. O que acontece? Esses vídeos podem existir, tem vários aí na internet, mas são todos pontuais. Eles são todos específicos para aquele problema, para aquele sinal que está sendo medido. Como naquele equipamento complexo, muitas vezes complexo, um televisor moderno, um notebook, ele tem uma série de sinais diferentes. Okay? Então, eu posso mostrar uma forma, mas certamente a que você vai pegar não vai ser essa. Então não vai adiantar muito. Então o importante é saber usar de uma forma geral o osciloscópio, ou seja, saber configurá-lo para qualquer tipo de medida de sinal, seja um sinal digital que você vai decodificar um protocolo, seja um sinal analógico, seja um sinal PWM, seja o que for, você está apto a configurar. E também você tem o conhecimento de quais são os sinais que estão naquele circuito, de modo a poder comparar. Eu sei o que tem aqui, eu sei que aqui tem uma onda triangular. Então eu vou botar meu osciloscópio aqui ajustado corretamente. Deveria ter uma onda triangular aqui de 1 kHz por 5 volts pico a pico. Eu vou medir nesse ponto aqui, vai ter isso. Se não tiver, eu tenho um problema nessa região. É isso, é basicamente isso, pessoal. Não tem mágica no uso desse instrumento, e sim conhecimento. Ou seja, se surgir um equipamento novo, com sinais distintos que você ainda não conhece, muito provavelmente você ainda não vai poder fazer o uso 100% do osciloscópio ali. Primeiramente, você precisa estudar o equipamento, entender quais são os sinais que estão ali, para poder usar depois o osciloscópio corretamente. Uma vez feito isso, essa etapa, você está pronto a trabalhar muito melhor, de forma muito mais eficiente, com o osciloscópio na bancada. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar aí para vocês. É um apanhado aqui de que tenta esclarecer se o osciloscópio é importante ou não na área que você atua. E em cada uma daquelas áreas que eu comentei, quais são os tipos mais adequados e que tipos de medidas a gente faz mais tipicamente nessas áreas. Automotiva, área de reparo de celular, notebook, por aí vai. Ok, pessoal? Bom, deixem comentários aqui embaixo sobre mais algum questionamento com relação ao osciloscópio. Se vocês gostaram aí desse novo Eletrocast, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.